constitucional pode ser objeto de ADIM. Isso porque, meus amigos, a emenda constitucional ela tem alguns limites. Limites previstos na própria Constituição. Não é possível, por exemplo, uma emenda constitucional ferindo uma cláusula pétrea. Não é possível. Portanto, se uma emenda constitucional fere uma cláusula pétrea, será inconstitucional. Portanto, a emenda pode ser objeto de ADIM. E uma lei anterior à Constituição? Uma lei anterior à Constituição pode ser objeto de ADIM? O que você acha? Pode ou não pode? Resposta: não. Uma lei anterior à Constituição não pode ser objeto de ADIM. Sabe por quê? Porque se a lei é anterior à Constituição, se a lei é anterior, significa que ela não foi recepcionada pela nova Constituição. Significa que ela não existe mais, ela não foi recebida, ela não foi recepcionada, e portanto não existe mais, não pode mais ser objeto de ADIM. Portanto, eu disse até agora, emenda constitucional, ela pode ser objeto de ADIM. Emenda pode. Lei anterior à Constituição não pode ser objeto de ADIM. Não pode ser objeto de ADIM porque não foi recepcionada. Próxima pergunta. E uma norma constitucional originária? Uma norma originária, ela pode ser objeto de ADIM? O que é uma norma originária? Norma originária é aquela norma que nasceu com a Constituição de 88. Imagine, aquele artigo da Constituição que surgiu com a Constituição de 88. Pode ser objeto de ADIM? Sim ou não? Não, meus amigos. Norma originária não pode ser objeto de ADIM. Claro, se ela nasceu com a Constituição Federal, se ela nasceu, ela não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Como? Uma lei constitucional pode ser inconstitucional, seria um contrassenso, é o que diz o Supremo Tribunal Federal, é o que cai no exame do OAB. E quem é que pode, ajuizar essa ADIM? Quem é que pode ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade? A resposta está no artigo 103 da Constituição Federal. Quem pode ajuizar a ADIM? Artigo 103 da Constituição Federal. É um rol de 9 pessoas lá previsto no artigo 103. Leia na sua casa, artigo 103 da Constituição Federal. E uma última pergunta: quais são os efeitos da ADIM? Quais são os efeitos da ação direta de inconstitucionalidade? Bem, meus amigos, primeiro efeito, com certeza, o efeito é erga omnes. Enquanto no controle difuso, o efeito é só para as partes do processo, aqui o efeito é contra todos, o efeito é erga omnes. Outro efeito importante, efeito vinculante. A ADIM também tem efeito vinculante, vincula todos os órgãos do judiciário e vincula toda a administração pública, todo o judiciário e toda a administração pública. E por fim, a ADIM normalmente ela tem efeito ex tunc, efeito retroativo, efeito ex tunc, retroage até a origem daquela lei. Mas veja, cuidado, atenção, o STF pode manipular os efeitos da ADIM. É isso mesmo. Por expressa previsão na Lei 9868 de 99, o Supremo pode manipular os efeitos dessa ADIM, dizendo que os efeitos não são retroativos, que retroage só um pouquinho, só alguns meses, ou dizendo que não retroage. É a permissão dada pela lei ao Supremo Tribunal Federal para manipular os efeitos da ADIM. Então, em resumo, a ADIM possui efeito erga omnes, vinculante, e ex tunc, via de regra, porque o Supremo pode manipular esses efeitos. Tudo bem, meus queridos amigos? Então esse foi o tema do dia. Falamos sobre controle de constitucionalidade, esse tema que é um dos mais importantes do direito constitucional. Complemente essa aula de hoje com o seu caderno, com o seu livro, com a Constituição. Mas vamos agora ouvir o que os telespectadores de todo o Brasil têm aí para perguntar sobre o controle de constitucionalidade? Vamos lá, pergunte ao professor. Agora, meus amigos, agora, minhas amigas, vamos ao segundo bloco desse programa. Vamos ver o que os telespectadores desse programa, Prova Final, têm para perguntar sobre o tema da aula de hoje, sobre o controle de constitucionalidade. Vamos ver? Pergunte ao professor. Professor Flávio Martins, o que é transcendência dos efeitos determinantes? Excelente pergunta do telespectador, excelente pergunta. O que é transcendência
dos motivos determinantes. Meus amigos, vimos há pouco, no primeiro bloco desse programa, no tema do dia, vimos o controle difuso de constitucionalidade. Vimos que qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional, desde que haja um caso concreto. E vimos também que os efeitos desse controle difuso são apenas para as partes daquele processo. O efeito do controle difuso é interpartes, não é verdade? Vimos também que até mesmo o STF, até mesmo o Supremo Tribunal Federal, pode fazer esse controle difuso de constitucionalidade. Ou seja, o Supremo pode também declarar uma lei inconstitucional, num caso concreto. E o efeito dessa decisão também é interpartes. O efeito do controle difuso é, e sempre foi, interpartes, só para as partes daquele processo. Ocorre, meus amigos, que recentes decisões do STF vêm afirmando que aquela sua decisão no controle difuso gera efeitos erga omnes, gera efeitos contra todos. O Supremo fez isso, meus amigos, numa decisão, por exemplo, que reduziu o número de vereadores de um pequeno município do interior de São Paulo. O Supremo fez isso dentro de um recurso extraordinário, portanto, controle difuso, e aquela decisão foi estendida para todo o Brasil. Outro caso em que o Supremo fez isso foi num habeas corpus, em que o Supremo incidentalmente declarou inconstitucional a lei de crimes hediondos, e aquela decisão foi estendida para todo o Brasil. Então, meus amigos, isso é transcendência dos motivos determinantes. Aquela decisão proferida no controle difuso pelo Supremo Tribunal Federal acaba gerando efeitos para todo o Brasil, acaba gerando efeitos erga omnes. E quem vai afirmar isso é o próprio Supremo Tribunal Federal. Ok? Essa foi a primeira pergunta. Vamos ver a segunda pergunta. Pergunte ao professor. Quando o Poder Legislativo pode fazer controle preventivo de constitucionalidade? Interessante essa pergunta, hein, meus amigos? Quando o Poder Legislativo pode fazer controle repressivo? Nós vimos no primeiro bloco desse programa que o controle repressivo de constitucionalidade normalmente é feito pelo Poder Judiciário. É o Poder Judiciário que faz controle repressivo, seja o controle difuso, seja o controle concentrado. Mas realmente existem algumas hipóteses em que o Poder Legislativo poderá fazer esse controle repressivo. Quando isso acontece? Dois exemplos principais. O Poder Legislativo ele faz controle repressivo de constitucionalidade em se tratando de medida provisória. Isso mesmo, medida provisória. O Congresso Nacional, ele vai apreciar, ele vai examinar a medida provisória feita pelo presidente Lula. Então o presidente edita uma medida provisória em caso de relevância e urgência, preenchendo, portanto, esses dois requisitos constitucionais, o presidente da República edita uma medida provisória. E assim que ele editar uma medida provisória, encaminha essa medida provisória para o Poder Legislativo. Ele encaminha essa medida provisória para o Congresso Nacional. Porque o Congresso vai votar, vai apreciar essa medida provisória. E o que o Congresso pode fazer com essa MP, hein? O Congresso pode aprovar a medida provisória. Aprovando a medida provisória, ela é convertida em lei, sem problema, sem mistério. Mas o Congresso pode rejeitar a medida provisória. O Congresso pode rejeitar uma medida provisória, entendendo que ela é inconstitucional. Por exemplo, o Congresso pode rejeitar uma medida provisória, entendendo que ela não é urgente, entendendo que ela não é relevante, e que, portanto, não preenche os requisitos constitucionais. Esse é um exemplo de controle repressivo realizado pelo Poder Legislativo. É o Poder Legislativo rejeitando uma medida provisória por entender que ela é inconstitucional. Segunda hipótese de controle repressivo realizado pelo Poder Legislativo está previsto no artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal. Artigo 49, 5. O artigo 49.5, ele fala, dentre outras hipóteses, ele fala da lei
delegada. Lei delegada.